E aí, galera, primeiramente quero dar um abraço a você que tem aí nos acompanhado, né, todos os finais de semana, o programa Transformação. E também a você que tem mandado e-mails para nós, dizendo quanto Deus tem transformado a sua vida através dos testemunhos que tem passado no programa. Muito obrigado! E além de assistir pela telinha, pela televisão, você pode também estar assistindo o programa Transformação pelo seu computador, através do www.transformação.tv.br. Ali você encontra os vídeos com os testemunhos, você encontra a natureza, as viagens que a gente faz, o nosso testemunho de vida também está escrito ali, o objetivo do programa, e também você pode mandar recadinhos para nós através do site. Então vamos às matérias de hoje, vamos continuar aí a série Viagens de Paulo e nós vamos conhecer hoje Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia ela se encontra lá na Turquia e você vai saber o que Paulo fez naquela cidade. E também você vai conhecer a história de vida da Norma. É uma história exemplar, vale a pena assistir cada detalhe e aplicar as nossas vidas. Então agora vamos até a Turquia conhecer Antioquia da Psídia. Antioquia foi uma cidade da antiga província romana da Psídia. Foi uma das diversas cidades que receberam o nome de Antioquia, fundadas por Seleuco Nicator, em honra a seu pai Antíoco. Seleuco era um oficial do Alexandre o Grande. Essa cidade específica tinha recebido a posição de colônia romana e era a cidade principal da área conhecida como Frígia Galática. É uma cidade montanhosa, erigida numa altitude de cerca de 1.200 metros. Embora romanizada e falando o latim, nos dias do apóstolo Paulo, uma inscrição descoberta em Apolônia, uma cidade vizinha, datada dos séculos I ou II d.C., mostra que Antioquia da Psídia continha algum elemento judaico em sua população. A cidade ficava situada em uma importante rota comercial entre Éfeso e a Cilícia. Bom, nós estamos exatamente na Antioquia da Psídia. Existem outras Antioquias, existe uma Antioquia da Síria que fica próximo de Jerusalém, mas existe esta aqui, que é a Antioquia da Psídia. Bom, o que aconteceu aqui? O que a gente pode lembrar dessa Antioquia? Certa vez Paulo, ele estava vindo com os seus companheiros para esse lugar, então eles entraram numa sinagoga e ali eles ouviram, né, o que o líder, o chefe da sinagoga, leu na Bíblia as leis da época. Então, esses chefes eles deram um espaço de tempo para Paulo, dizendo assim, queres trazer alguma palavra para nós, para essa cidade? Então Paulo se levantou, foi até ali, pegou o microfone, não, brincadeira, não pegou o microfone porque na época não tinha microfone, mas eles falavam para muitas pessoas. Então Paulo começou a falar, ele começou a falar da história de Israel, desde quando saíram do Egito, ao tempo no deserto, até quando João Batista começou a anunciar Jesus, e aí ele começou a falar de Jesus para esse povo, e quando ele falava de Jesus, ele falava com toda emoção, e falou de tudo aquilo que Jesus é, e por que ele veio. E ele falou que Jesus morreu pelos pecados, e falou que através dele nós temos a salvação. E aí aquele povo, ouvindo essa mensagem de Paulo, começaram a se converter, e líderes que estavam ali, pessoas começaram a ser discípulos de Paulo. Então eles gostaram da mensagem de Paulo e perguntaram para Paulo, pediram para Paulo trazer uma nova palavra na próxima semana, onde tinha culto, onde tinha a pregação naquele lugar. E aí, depois de uma semana, aquele povo que escutou a mensagem na primeira vez, espalhou para toda a cidade, para toda a Antioquia da Psídia, nesse lugar. E toda a cidade, todo o povo que estava morando naquela época nesse lugar, veio escutar a mensagem de Paulo, porque foram tocados pelo Espírito Santo e vieram sedentos ouvir a mensagem de Paulo.
Então nesse lugar aconteceu grandes coisas. Eu fico imaginando esse povo que veio atrás dessa mensagem de Paulo. Eu fico pensando quão sede eles tinham, quão desejo de ouvir a mensagem de Jesus. Eu fico pensando nos nossos corações, o teu coração, o quão desejoso você é de ouvir de Jesus, de ler a palavra, de ler a Bíblia, o quão desejoso você é e tem esse desejo por Jesus. Quando alguém fala de Jesus lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua igreja, quando alguém fala da história de Jesus, das coisas que Jesus fez, o quão desejoso você é. Então o que a gente pode aprender nesse lugar, uma das coisas, claro, que a gente pode aprender na Antioquia da Psídia, é que havia um povo desejoso por Jesus e vieram ouvir o que Paulo dizia. E que você seja essa pessoa com o coração aberto, que você seja essa pessoa que quer mais de Deus, quer mais de Jesus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então glórias a Deus, porque nós estamos num lugar onde a gente pode relembrar de toda essa história e se comover com isso. Isso é bom demais, porque Deus é bom demais. Paulo era um líder judaico que perseguia os cristãos, que não aceitava que Jesus era o Salvador. Mas o próprio Jesus apareceu para ele e falou com ele. Depois disso ele se converteu e começou a ele mesmo pregar o Evangelho. E a partir de Atos 13 ele passa a ser o personagem principal. A igreja em Antioquia da Síria, dirigida pelo Espírito Santo, escolheu os melhores homens para o trabalho pioneiro de evangelização. Barnabé e Saulo, auxiliados pelo jovem João Marcos, foram primeiro a Chipre, terra natal de Barnabé. Saulo adotou a versão romana do seu próprio nome, Paulo. De agora em diante, seria Paulo e companhia, à medida que ele assumiu a liderança. Eles mal haviam começado sua jornada no continente, quando em Perge, João Marcos desistiu e voltou para casa. O primeiro sermão de Paulo, registrado em Atos, foi pregado em Antioquia da Psídia, que é a cidade que estamos vendo agora, para uma plateia mista de judeus, prosélitos gregos e simpatizantes. A exemplo de Estevão, Paulo fez um breve resumo da história judaica para mostrar que Jesus era o Salvador que Deus havia prometido. Fico imaginando a emoção de Paulo pregando para toda essa cidade e quase toda a cidade se convertendo a Jesus através da vida de Paulo, do testemunho de Paulo, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Essa cidade, na época de Paulo, ela tinha aproximadamente 35 mil habitantes. E aqui Paulo pregou a primeira vez numa sinagoga e depois muitas pessoas se converteram, muitos não-judeus se converteram e ele passou a pregar aqui no anfiteatro da cidade. E acreditamos que depois ele já pregava ao ar livre, porque a Bíblia diz que toda a cidade praticamente se converteu e vinha ouvir Paulo, então não tinha como caber nesse lugar aqui. A oposição dos judeus fez com que Paulo e Barnabé se voltassem aos gentios. Expulsos da Antioquia, foram a Icônio, onde a história se repetiu. Estamos numa purificadora ou confeitaria, alguma coisa assim, aqui na Antioquia da Psídia. E eu achei uns doces aqui, até alguns parecidos com os que nós temos no Brasil. Mas alguns são, olha só isso que interessante, com banana em cima. Mas nós temos doces de decoração, nós temos doces de banana também no Brasil, mas a forma como ele é colocado em cima do bolo é muito engraçada. Olha só, repare esse, bem no centro do bolo a decoração principal é a banana. Muito interessante.
estamos aqui em Pamukkale. Aqui tem um famoso iogurte que eles dizem que tem um sabor bem diferente. E nós vamos experimentar. Ele custa 5 liras, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais da moeda. Aqui eu tenho uma nota de 20 liras turcas. Então ele pediu 5 liras, né? Então vamos ir na fila e vamos experimentar esse iogurte para ver se realmente é bom. 5 liras? 5 liras. Ok, thank you. Bom, agora vamos experimentar. Não, olha primeiro antes de experimentar. Então é um iogurte, aqui um mel. E esse negócio aqui, ó, eu sei lá o que é essas bolinhas. Semente de papoula? E isso daqui é semente de papoula. Bom, então agora o negócio é experimentar, né? Muito bom? Gostei. Agora experimenta você. E essa é a Antioquia da Psídia. Após o apoio cultural, nós vamos conhecer a Norma.